pessoal, estamos aqui com o culto Oitava Jovem, seja bem-vindo. E antes da gente começar qualquer coisa, não deixe de compartilhar o vídeo, mandar para seus amigos aí, grupo de WhatsApp, né não, Alisson? Tem que mandar, porque vamos divulgar o culto, né, pessoal? Você vai pegar essa setinha que tá escrito compartilhar, você vai mandar no grupo da família, no grupo do WhatsApp, você vai enviar para o máximo de pessoas grupo possíveis. Da faculdade, o grupo da célula do GECOI. Da célula do GECOI, até mesmo porque vocês não sabem quem está aqui. É verdade, nós temos uma visita muito importante hoje, o nosso Nós estamos aqui Jovem, com quem? com um convidado muito importante, Sustância. Sustância! Ó, o nosso convidado é Sustância, hein? É brutal. Alisson, vai lá buscar o pastor, por favor, Alisson. Convidado brutal, né, pastor? Oi, gente boa! Ô, varão, pastor? tudo bem? Tudo bom? Beleza. Gente, pastor Jeremias, o pastor da nossa igreja, da Oitava. Pra quem não sabe, o pastor, quando entrou na Oitava, antes de ser pastor titular, era pastor da juventude da igreja, não é isso mesmo, pastor? É, menino, só que não tinha, né? Não tinha. Nós éramos 4 na escola, primeira escola bíblica que eu dirigi, tinha 4 jovens. E eu perguntei ao nosso pastor então, o reverendo Wilson, o senhor me chamou para ser pastor de jovens, cadê os jovens? Isso tinha sido no domingo, nós conversávamos na terça-feira. Ele tinha uma variante azul, sem ar-condicionado, sem nada, e nós andando em Belo Horizonte, ele pôs a mão esquerda pro lado de fora e disse, os jovens estão perdidos aí, meu filho. Você quer ser pastor de jovem? Vá atrás deles. Ei, até hoje nós estamos atrás de vocês. Aleluia! Oitava jovem linda. E buscando você, pedindo você, venha para perto do Senhor Jesus. A Páscoa é o Cristo ressuscitado, o poder de Deus entrando na sua vida. Você precisa descobrir o que nossa juventude foi descobrindo, varão. Hoje eu já tenho aqui alguns que já são sogros. Terceira geração. Terceira geração. E alguns já são avós, Aí, ó. que foram meus jovens. Sabe o que eles descobriram? Que a alegria da santidade é mais poderosa do que a alegria da carne. Tá vendo, pastor? E acho que a situação não mudou muito dessa época para hoje. Os jovens continuam aí no mundo, continua muita gente perdida. O nosso trabalho como missionários na cidade continua, né não, pastor? Ô, gente boa, Deus te deu uma influência que é para você usar para o reino. Sua vida elevará. Foi o Senhor Jesus quem prometeu. Quem buscar o reino em primeiro lugar, Ele vai cuidar. Vamos chegar para perto do Senhor. Compartilhe com um amigo, com uma amiga. Ei, você, não fique só pensando na dor de cotovelo. Pense que Deus é maior e Deus te guiará. Exatamente, pastor. E a gente já está quase na hora da gente começar o culto. Um recado, pastor, para essa juventude que agora passou um ano muito difícil, não só a juventude, né? Todo mundo, esse tempo de pandemia, e que ainda continua um pouquinho aí, a gente não está com vacinação ainda, tá? A gente ainda está tendo que ficar em casa, no hospital, tendo que assistir o culto de casa. Que mensagem que o senhor passa para esse pessoal, pastor? Os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Provérbios 17, 22 diz assim, o bom ânimo é bom remédio, mas a tristeza abate a teus ossos. Oi, você, não reclame, não maldiga. Essa estação é a estação da graça chamada coronavírus. Tivemos uma época, uma estação dificílima, com a liderança da juventude chamada a estação da AIDS. Mas Deus, na sua bondade, salvou muita gente, usou poderosamente nossa juventude. Esse é um tempo para você se levantar. Amém? Levante, menina, levante-se, Sustância. Deus lhe abençoará ainda mais. Amém? Vamos orar. O Senhor vai derramar nesse culto algo proparoxítono, sobrenatural. Deus visitará seu coração. Fique conosco. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, nossa juventude linda. Oramos por aqueles que o coração ficou tão abatido nesses dias. Nós, Senhor, agradecemos porque o Senhor não os esqueceu. Não os esqueceu. E agora nós pedimos que o Senhor conceda vigor àquele que precisa. E o Senhor renove a alegria daquele que se abateu intensamente. Mas o Senhor faz transbordar do Espírito Santo para que nesses tempos a colheita maravilhosa seja grande de jovens para o teu reino. Um culto abençoado. Deus lhe prospere
e ponha você no elevador. Amém? Amém, isso mesmo, pessoal. Bom culto para todo mundo. Jesus te abençoe. Até embolei, cara. Jesus te abençoe. Mas desse aí. Bom culto, pessoal. Boa noite, oitava jovem. Nós estamos aqui neste lugar para adorar ao Senhor juntos. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia. Eu vou ler uma passagem em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Eu queria dizer para você, para que você, nessa noite, você não assista esse culto como você faz assistindo a uma série no Netflix. Nós precisamos ter reverência com a palavra de Deus, nós precisamos ter temor com o louvor e com o culto que nós prestamos a Deus. E nesta noite eu queria te dizer, com todo o temor no meu coração, que você tirasse toda a distração que está aí na sua casa, tudo que te distrai da presença de Deus, e que você comece a orar, e comece a clamar, e comece a buscar a Deus de todo o vosso coração, porque é uma promessa da palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Então, vai para o seu quarto, pegue o seu celular ou o seu computador e concentre-se na presença de Deus. Vamos prestar um culto a Deus. Fique de pé, não fique deitado, não fique sentado. Fique ajoelhado ou fique de pé e adore ao Senhor aí na sua casa, junto conosco. E a nossa oração é para que a mesma presença que está aqui nessa gravação que nós estamos fazendo, essa mesma presença de Deus esteja com você aí na sua casa. Então essa é uma palavra para que vocês busquem a Deus de todo o coração de vocês nessa noite. E que o Senhor, nosso Deus e Jesus possa falar poderosamente ao seu coração, através das músicas, das canções e da pregação também. Que Deus nos abençoe. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus.
separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Só tu és santo, Jesus. Entramos na tua presença. Onde está sentado, seja o louvor, a honra e a glória para todo sempre. Ao que está sentado, Cordeiro e Leão, sua glória enche a terra e eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo muito forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Mas eu chorava muito, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito.
Então um dos anciãos me disse: olhe, não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, está aqui para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto, de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres viventes e os 24 anciãos caíram de joelho diante dele. E eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações, e vencerão com o Cordeiro os seus chamados, eleitos e fiéis, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga na sua casa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Todos cantam santo, santo, santo. 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 Adore. Cantam santo, santo, santo. Todos cantam santo, santo, santo. Todos cantam santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de milagres, porque o Senhor é aquele que está conosco. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
resposta. Jesus enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Jesus, esse é quem tu és, meu Deus. Aleluia. E nós vamos continuar declarando que Ele é o nosso Rei, porque um dia Ele virá para nos buscar. E essa deve ser a música que o nosso coração deve cantar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Senhor é o nosso Rei. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Nosso Jesus ressuscitou. Essa Páscoa, adore e clame conosco, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de
Glória a Deus. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tudo que você e eu temos é de Deus. Somos apenas mordomos do Senhor. Um dia estaremos diante do Senhor para prestar contas da nossa mordomia. Bem, temos que reconhecer e confessar que nem sempre somos mordomos diligentes. Quando tratamos sobre dízimos e ofertas, tudo é de Deus, o 100%. Então, no ambiente da generosidade, nós começamos com os dízimos. Dízimos expressa nossa fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro. Deus não precisa de dinheiro, gente boa. Você sabe disso, né? Deus sabe que nós precisamos de entregar os dízimos, dar ofertas, cuidar dos pobres, repartir para que nós não nos tornemos idólatras. Que oportunidade maravilhosa agora de dar dízimos e ofertas, porque é uma oportunidade de avivamento pessoal e avivamento familiar. As contas da oitava estão aí para você olhar. Você pode transferir seu dízimo e sua oferta. Você pode dar uma oferta especial para abençoar os pobres e necessitados nesses dias em que a igreja está empenhada em socorrer, especialmente com cestas básicas. Amém? Participe. Deus te use agora para abençoar quem você jamais imaginou. Obrigado ao Senhor também por sua vida, que já transferiu essa semana, já depositou, já compartilhou com alegria do que Deus tem lhe dado. Amém? Oremos. Senhor, te agradecemos a honra de participar. Trazemos com louvor e adoração, sabendo que Tu és o Deus que supre. Tu és o Deus da multiplicação. Tu és o Deus que tem janelas abertas no céu que ainda não vimos. Dá-nos a alegria de caminhar perto do Senhor e abre a nossa visão, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Teu amor, Jesus. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.
Em Lucas, capítulo 24, a Bíblia nos diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Nesse final de semana que nós nos relembramos da morte de Cristo e da sua ressurreição, nós precisamos trazer à memória que a morte não tem poder e que Jesus levou sobre si o peso de todas as coisas que poderiam nos afligir. Os nossos pecados foram perdoados, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. E diante de um momento tão difícil que nós passamos enquanto sociedade, enquanto nação, nós precisamos trazer esperança para o nosso coração e nós precisamos pedir a Jesus que Ele renove em nós a alegria da salvação. Vamos orar juntos agora, intercedendo por tudo que está acontecendo no nosso país, pelas questões que você tem colocado diante do Senhor, mas principalmente para que Jesus renove no seu coração a esperança de um túmulo que está vazio, porque Jesus venceu a morte. Amém? Pai amado, nós oramos em nome de Jesus e nós pedimos para que o Senhor renove em nós a alegria da Tua salvação nessa noite. Nós pedimos para que o Espírito Santo entre em cada casa onde esse culto está sendo assistido agora e que o Senhor leve, Deus, a Tua paz, o Teu conforto, o Teu consolo. Nós oramos pelo Brasil, Deus, nós oramos pelos nossos governantes. Nós pedimos para que o Senhor os dê uma unção de sabedoria, Deus, para que o Senhor os ensine cada coisa que eles devem fazer. Nós oramos pelos hospitais, por cada pessoa doente. Nós oramos em nome de Jesus pelo retrocesso dessa doença, Deus. Nós oramos para que o Senhor visite cada profissional de saúde, Deus, levando ânimo, consolo, Deus, renovo. Nós oramos, Deus, pela nossa igreja, para que nesse tempo que nós estamos em casa, o Senhor nos avive, para que nesse tempo que nós estamos em casa, o Senhor nos leve a um tempo mais profundo no secreto com o Senhor, mas que o Senhor renove em nós a alegria da Tua salvação, que o Senhor renove em nós a nossa esperança e a certeza que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, Deus, e nós podemos todas as coisas por meio de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Boa noite, Oitava Jovem. Eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34. E nós vamos meditar a partir do versículo 29. Você sabe que esse ano nós temos falado muito a respeito da glória de Deus. Então nós temos procurado trazer aqui uma explicação que é o seguinte: o que é a glória de Deus e como nós devemos viver para a glória de Deus. São coisas diferentes, mas o que eu quero dizer para você é que quando nós estamos cheios de Deus, quando o Espírito Santo se agiganta dentro de nós, aí sim nós estamos preparados para vivermos uma vida em que tudo que nós fizermos glorificará a Deus. Na passagem que separei para a nossa meditação hoje à noite, eu vou falar sobre o rosto de Moisés que resplandece. Mas o tema da mensagem hoje é: intimidade gera semelhança. O que eu quero dizer para você a respeito da glória de Deus é que quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais ligados a Deus nós estivermos, mais parecidos com eles nós seremos, mais parecidos com Deus nós vamos ser e seremos reconhecidos por isso.
melhor, os meus desejos estarão alinhados com os desejos dele, as minhas vontades alinhadas com as vontades dele, os meus sonhos com os sonhos dele, os meus planos com os planos dele, porque intimidade gera semelhança. Então, vamos lá em Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 29, é aquele momento em que Moisés desce pela segunda vez do Monte Sinai. E como é que ele desce do Monte Sinai? A Bíblia diz assim: quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Ele desce do monte e ele não está percebendo que o rosto dele brilha. É como se estivessem saindo raios do rosto dele para ele, como ele estava na presença de Deus. Ele não sente que está diferente, mas as pessoas que olham para ele o veem de forma diferente. Era visível, apesar dele não enxergar, era visível para quem estava olhando para ele. E o texto continua dizendo: olhando Arão, que era o sumo sacerdote, e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Ou seja, eles, quando viram o rosto de Moisés brilhando, o que aconteceu com eles é que eles tiveram medo. Moisés estava num nível de intimidade tão grande com Deus, eles estavam tão distantes de Moisés, que eles olharam para Moisés e falaram: meu Deus, eu não quero, esse homem é muito santo. Eles começaram a ter medo, o que vai acontecer, o que ele vai fazer? Então, versículo 31, então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Eu quero fazer aqui um resumo dessa história, desse momento da história, e depois eu quero fazer 3 aplicações. Aqui então, Moisés, ele está descendo pela segunda vez lá do Monte Sinai, o rosto dele está resplandecendo, o rosto dele está brilhando, e quando Arão e o povo vê, eles ficam com medo. Porém, Moisés chama em primeiro lugar Arão e chama os príncipes e fala com eles: olha, Deus falou comigo isso e isso. Depois ele dispensa Arão e os príncipes, ele chama o povo e ele tem uma conversa com o povo e ele fala: olha, enquanto eu estava lá no monte, Deus falou comigo e ele mandou a gente fazer isso e isso. E depois disso, Moisés, para que as pessoas não tivessem medo dele, ele colocava um saco sobre a sua cabeça. Então imagina ele com um saco, com os olhos abertos. Hoje a gente está com máscara, né? Ele tampava o rosto, não era apenas a boca e o nariz, ele tampava o rosto. E ao ter seu rosto tampado, as pessoas sentiam que podiam estar perto dele. Porém, quando ele ia para a tenda para poder se encontrar com Deus, fora do acampamento, ele tirava a tenda, porque na presença de Deus, aquele brilho não incomodava Deus, porque Deus tinha um brilho muito maior. Mas quando ele saía da presença de Deus, ele colocava de novo o saco sobre a sua cabeça para que o povo não se assustasse com ele. Eu quero meditar então com você hoje à noite a respeito de 3 momentos em que a face de Moisés resplandecia. O primeiro momento é o momento antes de resplandecer. Nós precisamos entender que para chegarmos aqui em Êxodo capítulo 34, verso 29, essa história começa em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 nós temos o primeiro chamado de Deus para falar com Moisés no monte. Capítulo 19, versículo 16. E Deus dá ordens muito claras. Deus fala com Moisés: Moisés, eu quero que você suba no Monte Sinai, e ao subir no Monte Sinai, você vai subir sozinho, e você vai deixar as pessoas ao pé do monte, porque se algum animal ou se alguém quiser subir, é para que os arqueiros matem essas pessoas, porque eu quero ficar sozinho com você lá em cima. Passam-se 40 dias, Deus fala com Moisés, depois de ter entregue as tábuas da lei para ele. Moisés, o povo lá embaixo se rebelou, eles que fizeram um bezerro de ouro. Moisés tem que descer então, desce pela primeira vez,
queima o bezerro de ouro, faz aquele acerto, faz aquela oração em que ele clama a Deus, pedindo para que Deus não matasse todo o povo. E aí Deus depois chama Moisés novamente. Moisés, eu preciso que você volte para cá porque a nossa conversa não acabou. E aí então ele volta para aquele lugar e quando ele chega no Monte Sinai, o monte está da mesma maneira que da primeira vez. Imagina um monte muito grande, as nuvens muito escuras e o monte tremia, é como se fosse um terremoto ininterrupto. A presença de Deus naquele lugar era tão intensa que o chão não parava de tremer. A Bíblia diz que saíam raios, relâmpagos, trovões, e por isso as pessoas que estavam no pé do monte estavam ali morrendo de medo. É por isso que quando Moisés desce pela segunda vez com o seu rosto brilhando, as pessoas têm medo, porque eles estavam vendo ele descer daquele monte que estava matando eles de medo. Eu quero dizer para vocês, nesse momento, antes da face dele resplandecer, até chegar lá, ele tinha sido um pastor de ovelhas e agora ele era o líder daquela nação. E lá no capítulo 19, quando ele sobe pela primeira vez, o que Deus está querendo com ele é ter intimidade com ele. Ele fala, Moisés, eu preciso preparar você para que você lidere o meu povo no deserto. E para preparar você, Moisés, eu tenho que transformar você. Eu preciso mudar você. Eu preciso falar com você face a face. E ele então tem um momento em que ele precisa que Moisés dê a ele duas coisas. Quantidade de tempo e qualidade de tempo. Era para ele ficar lá, ele ficou 80 dias. Lembra, foram 40 dias da primeira vez e depois ele sobe para mais 40 dias e 40 noites. Total 80 dias, quase 3 meses. Quase 3 meses na presença de Deus, sozinho, ele e Deus. 24 horas por dia, sem parar. Deus ministrando ao coração dele. Naquele lugar em que ele estava no meio das nuvens, relâmpago, trovão, e Deus falando com ele, ele ouvindo tudo que Deus estava ensinando para ele. Percebe que Deus queria dele duas coisas, quantidade de tempo, qualidade de tempo, porque Deus sabia que a obra que ele iria realizar era grandiosa demais para que ele fizesse na força do braço dele. Algumas vezes nós nos esquecemos disso. De que para que o seu rosto resplandeça, para que seja visível a presença de Deus na sua vida, é preciso que você separe tempo com quantidade e qualidade. Não adianta você separar 2 horas do seu dia para poder estar com Deus, se durante essas 2 horas você está com o seu celular ligado, se a sua cabeça está preocupada com alguma coisa que vai acontecer em outro lugar. Não, você precisa separar um tempo para ficar com Deus e para ouvir Deus falar com você. Para que a sua vontade seja alinhada à vontade de Deus, para que a sua vida seja transformada e até mesmo para que as pessoas possam olhar para você e ao olharem para você percebam Deus na sua vida. Já teve essa experiência de você não conhecer alguém e olhar para aquela pessoa e saber, esse cara é crente, simplesmente porque você olha para ele e você vê, esse homem tem alguma coisa diferente, essa mulher tem alguma coisa diferente. Quando chega num determinado lugar, as coisas transformam. E nós estamos no momento agora em que você tem todas as oportunidades do mundo para você ter esse tempo com quantidade e qualidade. Nós estamos dentro das nossas casas. Algumas pessoas estão perdendo tempo. Algumas pessoas estão usando essa pandemia, esse mais de um ano que nós estamos aí nesse lockdown, mais de um ano que estamos vivendo esse tipo de isolamento total ou parcial e estão gastando esse tempo com coisas inúteis. Mas existem pessoas que estão sabendo aproveitar esse tempo. Tem pessoas que durante a pandemia já leram livros, já escreveram livros, conseguiram perder peso, conseguiram restaurar o casamento, conseguiram recuperar o filho. Tem pessoas que estão usando de maneira sábia a oportunidade histórica que nós estamos tendo. E você agora tem a oportunidade de fazer da sua casa o seu Monte Sinai, da sua casa o seu tabernáculo, da sua casa a sua igreja, da sua casa o local em que o Espírito Santo seja gigante dentro de você. Basta que você comece a separar tempo em quantidade e qualidade. Eu tenho acordado às 4 horas da manhã para que eu possa ter tempo com Deus, para poder ouvir Deus falando comigo. E sabe o que acontece?
Ele vai renovando as minhas forças. Eu não tenho perdido a oportunidade. Nesse período de pandemia, eu tenho aproveitado para poder ler mais, para poder orar mais e para poder estudar mais a palavra de Deus. Você deve aproveitar essa oportunidade que você tem e sair do Instagram, sair da Netflix, sair das coisas que são os ladrões de tempo. Você pode dizer, pastor, eu não tenho tempo para fazer isso. Tem tempo sim. Dizer que não tem tempo é mentira sua. Você não está falando a verdade. Nós temos tempo para aquilo que é prioridade. Se Deus for prioridade para você, você acorda mais cedo, você dorme mais tarde, você diminui a hora do seu almoço, você encontra tempo e você não vai conseguir ficar cheio do Espírito Santo, você não vai ter a sua mente transformada enquanto você não estiver separando o tempo com quantidade e qualidade. Não adianta também você separar 3 horas do seu dia e nessas 3 horas você está lá depressivo, triste, ansioso, amargurado, orando. Não, é naquelas horas você precisa estar ali com o seu coração cheio de fé, de alegria, de esperança. Você precisa estar renovado. Muitas pessoas hoje que fazem parte da nossa juventude têm enfrentado de enormes desafios. O luto chegou na Oitava Jovem. O luto chegou nas famílias da Oitava Jovem. Nós temos jovens aqui da nossa igreja que estão com familiares enfermos. Agora, nesse momento em que você está assistindo essa palavra. Nós temos pessoas que estão enfrentando crises na família, pais se separando, irmãos abandonando a fé. Nós estamos tendo jovens aqui da nossa igreja que estão passando crises financeiras, que precisam de uma ajuda minha e sua para que a gente possa levar para eles uma cesta básica, para que a gente possa pagar uma conta de água, uma conta de luz, para que a gente possa comprar um botijão de gás, para que ele possa fazer a comida, porque não adianta você mandar comida se não tem como ele cozinhar. Existem pessoas que estão passando por enormes dificuldades e no meio dessas dificuldades é preciso que você encontre terra planada no seu coração para você descansar em Deus e para você encontrar um tempo que seja bom na presença dEle. Muitas pessoas, gente, têm buscado aí, têm sido afligidas, ansiosas, cheias de medo, cheias de depressão, pensamentos suicidas. Eu quero dizer para você, você não precisa passar por essas coisas, existe ajuda para você e a principal dessas ajudas passa por uma vida com Deus. Talvez você não consiga dar o primeiro passo e você precise de uma ajuda minha ou de algum conselheiro da Oitava Igreja, de algum líder de célula aqui da nossa igreja para poder ajudar você a dar o primeiro passo, mas você pode dar os outros passos. Deus vai encher a sua vida e vai transformar a sua vida. Ele vai mudar a sua mente, Ele vai tirar os seus olhos do problema e vai colocar os seus olhos no alto do monte. Deus poderia ter se encontrado com Moisés em qualquer lugar, mas encontrou no alto da montanha, porque nós precisamos olhar para cima, olhar para Deus, busque as coisas que estão no alto, sonhe com as coisas que estão no alto, pense nas coisas que estão no alto. Paulo escreve aos Colossenses dizendo isso. E eu quero dizer para você, que se você deseja ver o seu rosto resplandecente, assim como Moisés teve, é preciso que você ofereça para Deus quantidade e qualidade de tempo. Porém, depois do período anterior, chega o momento em que nós caímos aqui no nosso texto. Enquanto o rosto de Moisés resplandecia. O que é que Moisés fez enquanto o seu rosto resplandecia? Ele conversava normalmente com todas as pessoas. Ele não se julgou superior a ninguém. Ele não se julgou mais espiritual do que ninguém. Ele não fez daquilo, do rosto dele resplandecer, ele não fez disso um motivo para que ele se tornasse uma pessoa diferenciada, não. A primeira reação dele foi chamar o sacerdote e chamar os príncipes das tribos de Israel e conversar com eles. Olha, Deus falou comigo isso, isso, isso. Ele não chegou dizendo, olha, eu quero que seja feito assim. Ele poderia ter imposto no nome dele. Ele tinha toda a autoridade, as pessoas estavam morrendo de medo, mas ele não disse que foi ele que fez. Olha, Deus falou comigo. E aquilo que Deus falou comigo, eu quero falar com você. Depois que ele dispensa o sacerdote e os príncipes, ele chama todo o povo. E ele diz o seguinte, olha, durante 80 dias, eu fiquei lá em cima e fiquei conversando com Deus. E o que Deus falou comigo foi isso, isso, isso. E ele fala com o povo aquilo que Deus tinha falado com ele. As pessoas não querem saber o que você pensa a respeito de um determinado assunto. Elas querem saber através de você o que Deus pensa a respeito daquele assunto.
E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão confundindo, achando que as pessoas estão atrás da minha opinião e da sua opinião. Está muito comum agora no Instagram, você coloca a caixinha de perguntas, mas o que as pessoas, elas não querem saber a minha resposta, elas não querem saber o que eu penso a respeito daquilo. Quando alguém faz alguma pergunta ali para mim, eles querem saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo. E eu sou simplesmente uma pessoa que conhece a Bíblia, ou pelo menos eles imaginam que eu conheça, e que estou levando a eles a resposta, mas não é o que o Eduardo pensa, é o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Quais são os valores bíblicos que nós podemos encontrar e transmitir? É isso que o povo está querendo. Mas Moisés, ele entendia o seguinte, que ele tinha passado 40 dias, depois mais 40 dias, mas ele entendia que o acampamento não sustenta você o ano inteiro. Já foi num acampamento cristão e você volta cheio de fogo? A nossa juventude, quando volta de um acampamento, quando volta de um congresso, volta cheio de fogo, é como Moisés descendo do Monte Sinai. Mas ele sabia que precisava continuar colocando lenha. E aí então, todos os dias, ele saía da sua própria tenda e ia para a tenda do Senhor e ia ter um encontro com Deus. Todos os dias. E na presença de Deus, ele tirava o véu e ele ouvia o que Deus tinha para falar com ele. Ele ia ouvir o que Deus tinha para poder falar com ele, para que dali ele pudesse levar aquele alimento e compartilhar com o povo. As pessoas ficavam do lado de fora, Josué na porta da tenda e Deus do lado de dentro da tenda, junto com Moisés, todos os dias. É preciso que você passe por um momento de um intensivo. Talvez o que está faltando para você fazer agora é, olha, eu vou tirar uma semana aqui, que eu vou fazer jejum de tudo, eu vou fazer jejum de Instagram, eu vou fazer jejum de Netflix, eu vou fazer jejum de tudo, e eu vou passar uma semana buscando Deus face a face, eu vou ler a Bíblia em uma semana, eu vou ler a Bíblia o tanto que eu puder, várias horas por dia, até Deus falar comigo, eu quero ter essa transformação. E você tem essa experiência que Deus enche a sua vida, e você percebe que você está sendo transformado pela palavra de Deus. Só que depois é preciso que dia a dia você ponha lenha nessa fogueira. É preciso que depois, dia a dia, você continue buscando a presença de Deus, para que aquele brilho não se apague. Então, o primeiro momento é antes de resplandecer, ele passa por várias etapas até que o rosto dele resplandeça, quantidade e qualidade de tempo. O segundo momento do rosto resplandecente é enquanto o rosto dele resplandecia, mas existe um terceiro momento. E é interessante que o terceiro momento nós não iríamos conhecê-lo se não fosse através do Espírito Santo que revelou a Paulo. E nós encontramos esse texto em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero convidar você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Eu vou dar um tempinho para você achar esse texto. 2 Coríntios 3, 12 é: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Olha só o que o Espírito Santo traz de revelação a Paulo. Moisés, ao longo da sua vida, ele teve aquele momento que ele desce do monte com o rosto resplandecente, tem os momentos em que ele vai se encontrar com Deus todos os dias para que aquela chama e aquele brilho fosse renovado, mas Paulo está dizendo que chegou uma fase da vida de Moisés em que o brilho começou a diminuir. E aí ele colocava o pano sobre a cabeça, não mais para proteger as pessoas do medo de vê-lo sem aquele pano de saco, mas ele continuava com o pano para que as pessoas não vissem que o brilho tinha apagado. Sabe que tem muito crente assim, vivendo de aparência? Você continua falando como crente, você continua vindo na igreja como crente, você continua orando como crente. A aparência, quem olha para você acha que você está crente.
acha que você está cheio do Espírito Santo, mas você é uma caverna seca. Você é um túmulo caiado. Você é como uma árvore que foi corroída por dentro e só tem as coisas de fora. Sabe o que acontece, gente? Aconteceu com Moisés. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. A minha oração é que isso não aconteça. Mas às vezes nós somos tão envolvidos por outras coisas, o trabalho, a faculdade, o namoro, situações que envolvem o seu dia a dia, que vão roubando o seu tempo, vão afastando você de Deus. E não é que você se afasta de uma vez, você vai se afastando devagarzinho. E você mesmo não vai percebendo que aquele brilho apagou. Uma coisa é quando você está num ambiente claro e a luz se apaga. Quando isso acontece, você rapidamente percebe que você está no escuro. Ontem à noite estava chovendo e teve um relâmpago e caiu a luz lá em casa. Era visível, a casa estava toda acesa, a casa ficou toda apagada. Mas com a gente não acontece assim, e não foi assim que aconteceu com Moisés. Com Moisés foi acontecendo que o brilho foi diminuindo pouco a pouco. A bateria foi acabando, e ele, no final, já não tinha mais brilho nenhum. Talvez você seja esse tipo de crente agora. Você sabe que não tem poder nenhum do Espírito em você. Aquele homem, aquela mulher cheia da presença de Deus, cheia da unção de Deus, acabou. Agora é só casca, agora é só aparência. E você tenta esconder de todas as pessoas, de todas as maneiras, que o seu fogo apagou. Moisés escondeu vaidade. Você está escondendo vaidade. A minha oração é que você possa desejar ardentemente, a partir de hoje, voltar a subir lá naquele Monte Sinai. Hoje você pode voltar para o Monte Sinai. Hoje você pode tomar uma decisão, falar, pastor, eu estou cansado de viver essa vida de aparência, eu quero tomar uma decisão hoje, eu quero tomar uma decisão agora, eu quero voltar a ser quem eu já fui. Eu quero voltar a ser crente cheio do Espírito Santo, eu quero voltar a experimentar o poder de Deus, a alegria de ter a presença de Deus na minha vida, de ter o meu pensamento alinhado com o pensamento dEle, que os pensamentos mundanos, carnais, eles sejam afastados de mim. Deus, tem misericórdia de mim, e Deus está falando com você, corre agora para os meus pés, corre agora para o meu monte, volte-se para mim, volta para mim, filho, volta para mim, jovem. Não permita que o seu namoro te afaste da presença de Deus. Não permita que o seu trabalho, que o seu estudo te afaste da presença de Deus. Não deixe que o curso de medicina afaste você de Deus. É perfeitamente possível que todos os dias você coloque lenha nessa fogueira e que ao colocar lenha nessa fogueira, o seu coração nunca deixe de queimar. Eu quero fazer 2 observações finais. A primeira delas é que aqui no Oitava, nós temos o costume de fazer a Oitava na Roça. E o Oitava na Roça, nós fazemos uma fogueira. E essa fogueira lá no Oitava na Roça, geralmente ela tem 2,5 metros de altura. E eu pego umas toras muito grossas de madeira. E nós colocamos fogo nessa fogueira por volta de 6 horas da tarde. Quando nós colocamos o fogo, a chama, ela atinge quase 15 metros de altura. É a coisa mais linda, de longe você consegue enxergar aquele fogo. Mas sabe o que acontece? No dia seguinte, só tem cinzas. No dia seguinte, apagou, acabou. Alguns crentes são assim, vivem aquele fogo intenso, mas um fogo de palha. O que Deus está querendo é que você pegue o fogo, que você incendeie, que você chegue lá a 1000 graus. Mas que todos os dias você coloque lenha naquela fogueira para ela nunca se apagar. Quero dizer para você, tira o seu véu. Revela como você está. Fala com Deus e fala com alguém que você confia. Eu preciso de ajuda. Eu apaguei. Mas o Espírito Santo está aqui hoje para dizer que você pode tomar uma decisão e acender hoje de novo. Que o Senhor Jesus te abençoe
que Ele te guarde, que Ele renove a sua vida, que Ele renove a sua fé, que Ele renove a alegria, mas principalmente que Ele renove o Espírito Santo dentro do seu coração e que esse coração comece a queimar agora e não pare jamais. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, estamos de volta do nosso culto. Que garrafinha é essa, velha, antiga? É porque é o seguinte, vocês viram que eu fico sem saber o que eu faço com a mão. Aí eu vou colocar a A garrafa Oitava e o Jovem negócio na nem minha mão. usa mais esse trem. Essa aqui é da época dos bons. Ah, dos bons bril, né? Olha só, a gente não falou que era pra você tirar foto, assim, com a hashtag Tô no Culto, e o Alisson, muito stalker, entrou nas redes sociais das pessoas e pegou, assim... Pegamos tudo da sua rede social. Você que colocou a hashtag Tô no Culto, você vai aparecer agora nessa tela. Só que antes de você aparecer nessa tela, você vai publicar a hashtag Tô no Culto de novo e você vai fazer um stories agora. Nós não vamos fazer aquela pose que nós fizemos semana passada, né? Vamos fazer uma nova. Vai fazer uma homenageando Star Wars. Cadê a espada? Vai fazer muita montagem ruim com essa foto, não vou deixar isso não. Essa é a nossa amiga Sara Lanza e a sua amiga Ana Souza. Ela tirou uma foto conosco. Olha que legal, você está famoso, Pedrinho. Eu tô aqui, ó. Você está famoso, essa lagartixa aqui. E o Alisson tá aqui. Esse bombonzinho. Próximo! Ó, olha lá, fizeram Quem um que é? stories. GC Mendes. Não sei quem Jesus não, é prazer. maravilhoso. E o nosso líder máximo, Sérgio Mateus. Máximo. Nosso líder magnânimo, Sérgio Mateus, passa o próximo. Olha lá, ó, gente, ele usou a hashtag Tô no Culto, vocês tratam Eu usou a de usar hashtag, isso, tá? coloca a hashtag, hein? E marcar, Tô no Culto eu tava jovem, que aí... Isso aí. Que isso? Ah, que isso? Chofar? Tá precisando de exorcizar essa TV, que ela tá dando uns barulhos esquisitos, além do Que berrante chofar aqui. é esse, gente? Olha lá. Tá dando um estado muito bizarro, mas tudo bem. Meu Deus! Ele fez muito mal, mas a gente escolheu antes pra colocar esse negócio, ele fica, meu Deus, tô surpreso. Shalom! E os recados da semana? Eu não sei recado, não. Tem a campanha da cesta Nós básica. temos a campanha da cesta básica. Reunião de oração na segunda-feira. So we praise you, Jesus. Você que está se sentindo distante, Sozinho, você tem que participar do GECOI. sobrecarregado. Como é que é a música? Você não é música, é a Bíblia. Não, sou. Tem Você a não música sabe do a palavra Livres. de Deus, a música mano. do Livres, sou. A palavra de Deus fala, vocês que estáis cansados, Não. sobrecarregados. Mas tem a música, isso. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça. Seu pai, o que acha disso, seu pai, assim, quando você canta? Galera, é isso aí. E aí, sábado... Até acabou rápido, você viu? É, Até exatamente. acabou. Ó, estão cortando. E sábado a gente está de volta com mais culto do Oitava Jovem para você poder adorar o Senhor, esse momento de comunhão e ter acesso à palavra do Senhor, não é isso? Nossa, que bispo, hein? Parabéns. A palavra do Senhor. Alisson! Meu amigo, minha amiga. Gente, muito bom, beleza. Já pode cortar Aqui tudo é, agora, né? Alisson! Vai, pô. Vai. Seu passado ficou lenda. Muito bem, Senhor Jesus, nesse instante, Pai, eu quero colocar mais uma vez diante do Teu altar tudo aquilo, Deus, que aconteceu no culto dessa noite. Quero Te agradecer pela banda que ministrou, quero Te agradecer pela oportunidade que tive de pregar a Tua palavra, por todas as pessoas envolvidas, Deus, no planejamento, na organização, Deus, aqui desse culto. Quero pedir, Deus, que essa palavra que foi pregada hoje seja uma palavra que seja ministrada, pensada, refletida por todas as pessoas que verem esse vídeo. Que cada um possa perceber, Deus, em que momento da história que está vivendo. Talvez eles nunca tenham tido, Deus, aquele momento em que ficaram cheios da presença do Senhor. Talvez alguns estejam vivendo esse momento agora em que estão cheios da presença do Senhor. E talvez, Pai, alguns outros estejam vivendo aquele momento em que o Senhor se apagou na vida deles. Eu quero pedir, Deus, que esses possam desejar ardentemente tomar uma mudança, tomar uma decisão de mudança ainda nessa semana.
E eu quero te pedir, ó Deus, que nessa semana o Senhor revista cada jovem aqui da 8ª Igreja, para que nós possamos pregar a Tua palavra de forma apaixonada. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces, ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas de forma abundante sobre o Teu povo e, em especial, sobre a juventude da 8ª Igreja. Assim eu oro e assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.